Olá para você que nos assiste. Meu nome é Guilherme Vinícius Alves. Atualmente eu faço parte da UFO Racing e sou trainee do marketing. E hoje nós estamos dando continuidade nesse projeto e apresentar para você que está nos assistindo um pouco sobre a nossa equipe da UFO Racing e as suas áreas, que juntas fazem o nosso principal objetivo, que é conseguir fazer o carro chegar na competição da Fórmula SAI. E hoje, para poder dar continuidade à nossa apresentação aqui do nosso projeto, eu trouxe aqui o pessoal da aerodinâmica. Eles vão se apresentar, mas desde já eu agradeço muito pela presença deles aqui, porque sem eles não seria possível. Então, como assim, podem se apresentar aí para a galera. Meu nome é Gustavo Comas Chueire, eu tenho 19 anos e atualmente eu estou fazendo engenharia mecânica na UF, no terceiro período, e eu entrei na engenharia mecânica em 2020/1, no primeiro período, e atualmente também eu sou do cargo de gerente da aerodinâmica e eu entrei na equipe da UF Racing em junho de 2021, ano passado. E é uma equipe muito boa. Eu tinha muitas expectativas e elas foram todas superadas, inclusive, e estou gostando bastante do projeto. Meu nome é Hugo Soares Martins, eu tenho 20 anos, eu curso Engenharia Mecânica, estou no terceiro período da Engenharia Mecânica, junto com Como Assim, e meu cargo é membro da Aerodinâmica, e entrei na Off Racing no mesmo ano que eu entrei na faculdade, só que foi na metade do ano de 2020, sabe? Eu entrei na faculdade em 2020 e na metade do ano, eu não lembro o mês exato nem o dia, mas eu entrei na Off Racing por causa que teve pandemia e o processo seletivo demorou a ser realizado, e aí eu entrei nesse primeiro processo seletivo de 2020. A aerodinâmica é o estudo do fluido, que no nosso caso é o ar. Então a gente estuda como esse ar vai afetar no nosso carro. E principalmente a gente estuda o escoamento desse ar quando o veículo está em velocidade, em alta velocidade, para o carro inteiro. E o nosso principal objetivo ao fazer esses estudos é aumentar a aderência do veículo no chão mesmo, e dessa forma, com o aumento da aderência, a gente consegue aumentar a velocidade do carro, ou seja, diminuir o tempo do carro nas voltas, no percurso, diminuir o tempo do carro em curvas com a maior aderência. Então, a aerodinâmica é muito importante mesmo para o carro, e a gente sempre tenta fazer o nosso melhor estudo para que a gente possa aumentar a velocidade do carro. Sim, a gente estuda bastante sobre aerodinâmica, a gente se banha basicamente em alguns livros que a gente tem acesso. Os principais são, tipo, A Sexta Edição da Mecânica dos Fluidos, do Frank White. A segunda edição, que é feita pela própria SAI, que é a competição que a gente está envolvida, né? O órgão aí que opera aí, sobre a análise técnica de um carro de corrida, feito pelo Jörg Siegers, não sei se pronuncia desse jeito, e a dinâmica veicular de um carro de corrida, dos Milliken, que são dois Milliken, eu acho que são irmãos, e a Bíblia do Macbeth, a gente chama de Bíblia porque tipo, é um dos melhores que tem, e é a aerodinâmica de um carro de competição. O título é em inglês, mas eu, né, abrasileirei os títulos, mas outro sagrado livro que a gente usa é Aerodinâmica de um Carro de Corrida, Design para Velocidade, do Katz, Joseph Katz. E esses são basicamente as bibliografias que a gente mais busca estudar e projetar em cima, sabe? Mas quando a gente precisa projetar componentes específicos e isolados assim, a gente procura artigos para desenvolver o próprio projeto, sabe? Então, a gente baseia bastante em artigos. Quando eu estava projetando, aliás, minha asa dianteira, eu estudei bastante sobre um TCC de um cara de Portugal, que é alguma coisa Solimãs. Mas, basicamente, a gente procura esses artigos, esses textos isolados, assim, para projetar mais especificamente, sabe? E fora o convívio também com outras equipes, que a gente busca bastante se banhar com eles, assim, sabe?
Se banhar com eles ficou estranho. Mas basicamente buscar inspiração neles, sabe? A inspiração assim que a gente teve também foi em 2019 ali, que teve a última competição presencial. E aí a gente buscou não copiar, né? Fazer do jeito original o Full Race que a gente sabe que existe, mas buscar entender, né? E estudar mais sobre a competição em si. Bom, na aerodinâmica, a gente tem alguns principais componentes aí que a gente visa fabricar, e dentre eles estão o difusor, a carenagem, o side pod, a asa dianteira e a asa traseira. Eu e o Hugo, a gente vai explicar para vocês um pouquinho de cada desses componentes, e eu vou começar pelo difusor. O difusor é um dispositivo aerodinâmico que fica localizado embaixo do veículo, acoplado ao assoalho, ou algumas equipes, inclusive, fazem do assoalho uma forma de difusor. E o difusor serve para pegar esse escoamento do fluido que foi jogado para baixo do veículo, que o Hugo vai explicar como que vai ser jogado, que é basicamente pela asa dianteira, e pegou esse escoamento, ele vai diminuir a pressão embaixo do veículo e dessa forma vai aumentar a sua velocidade. Então, com esse maior aumento da velocidade do escoamento do fluido, o carro consegue atingir maiores velocidades e com a diminuição da pressão, ele consegue ficar mais tempo acoplado no chão e aumentar a sua aderência no chão. E dessa forma, consegue diminuir o tempo em curvas e a velocidade e aumentar a velocidade em si do carro. A carenagem é outro componente vital ali para a fabricação da aerodinâmica. E a carenagem funciona como o capô de um carro, sabe? Ele acompanha a geometria no formato de gota, que é o que a gente sempre procura fabricar, por causa que o formato de gota se assemelha ao formato de um projétil. Eu gosto bastante dessa analogia, mas é porque ele corta o ar da maneira que a gente mais procura, sabe? Que a gente mais idealiza. Por causa que ele vai cortar, ele vai diminuir o choque para com o fluido que a gente estuda, que na verdade é o ar, né? Então, naquela busca que o Comassin citou de diminuir o máximo do arrasto e manter o contato dos pneus no solo, a carenagem é vital por causa que ela vai contra o que impede o movimento, que é o fluido, que é o ar, e então ela funciona de maneira que corta o ar e que permite o carro, de maneira geral, alcançar maiores velocidades da maneira mais fácil e menos prejudicada possível, assim dizendo, sabe? Então a carenagem, além de revestir o chassi, a função dela segue esse ponto de vista de otimização, sabe? Da carenagem, basicamente, é isso. O SidePod é outro dispositivo muito importante para a aerodinâmica, e ele funciona basicamente conduzindo o escoamento de fluido que é proveniente da carenagem, e conduzindo esse fluxo máximo de ar diretamente para o radiador. E ajuda tanto na questão aerodinâmica quanto na área do powertrain, que o radiador funciona basicamente para o arrefecimento, para o sistema de arrefecimento do óleo. Então, é um componente muito importante para ambas as áreas. Já a asa dianteira e a asa traseira é tipo a alma de um carro de Fórmula, tá ligado? Por causa que eu até busco fazer um desafio para vocês que estão vendo o vídeo. Se vocês for pensar num carro de Fórmula, eu duvido que vocês imaginem ele com a asa dianteira ou a asa traseira. Se vocês forem imaginar o nosso carro triste, deprimido, não tem asa dianteira ou asa traseira. Mas basicamente é o quê? A asa dianteira está intimamente ligada com a velocidade. A gente sabe que o nosso carro de Fórmula não alcança grandes velocidades, mas se tivesse uma asa dianteira, a velocidade seria potencialmente ou exponencialmente aumentada, sabe? Por causa que a asa dianteira está muito envolvida ali com os pneus dianteiros, né? E os pneus dianteiros são, não que a tração seja dianteira, mas o pneu dianteiro está muito envolvido ali com a velocidade e o equilíbrio do carro. Então a asa aumenta muito o equilíbrio do carro. A asa é vida, a asa sempre foi vida. E aí o que acontece? A asa traseira está muito envolvida com os pneus traseiros. Então a asa traseira está muito preocupada
em manter os pneus traseiros, que normalmente são os pneus da tração, em contato com o solo. Se o pneu da tração está em contato com o solo, mais chances de você andar rápido. Mas a asa traseira não se preocupa muito com isso, entendeu? Então, funções da asa dianteira e asa traseira basicamente são equilíbrio, velocidade e estabilidade. Por causa que quanto mais você controlar o carro, quanto mais o carro tiver nas suas mãos, assim, né? Mais fácil é de dirigir e mais fácil de alcançar grandes velocidades. A asa traseira, em especial, puxando sardinha pro meu lado, a asa traseira tem mais responsabilidade por, tipo, se preocupar muito com o que vem à frente do carro, sabe? E a asa dianteira tem muito preocupar com o que vem atrás do carro. Tipo, por causa que como ela é o primeiro componente, que tem o primeiro choque com o fluxo do máximo de ar que eu, como assim, estava citando, ele tem que ficar muito preocupado com o que vem atrás. Então, por que que eu tô falando isso? Porque, tipo, os carros de Fórmula SAI, na maioria das competições que a gente vai, a gente não persegue nenhum carro, a gente não vem atrás de nenhum carro. Ainda mais porque a gente é das melhores equipes, né? Então a gente não vem atrás de nenhum carro. Mas o que acontece? É porque a asa dianteira não tem que ficar se preocupando muito com o que vem à frente, sabe? E enquanto a asa traseira tem. A asa dianteira, normalmente, dos Fórmula SAI, não busca muito inovar em números de elementos, sabe? Tem de 3 a 4 elementos, e a asa traseira já busca inovar muito, assim, tipo, de 4 a 5 elementos, sendo 5 exceção, eu nunca vi 5 elementos, sabe? Mas tem menos, assim, sabe? Normalmente a gente fica mais no pé no chão, usando 3 elementos ali na asa traseira, no máximo ali, por causa que é muito difícil variar a angulação da asa traseira. A gente usa artifício como gurney flap e os end plates, mas é isso, gente. Asa eu não conto de falar bastante, mas é porque a asa é muito vida, assim, sabe? Tipo, é a alma de um carro de Fórmula e é o que a gente busca implementar quando a gente tiver mais, sabe, pé no chão, mais bem das pernas. A gente planeja implementar no nosso carro por causa que funciona sem, mas, sabe, com seria melhor. Móvel, mano, é amplamente estudado na Fórmula SAI e em carros de Fórmula, por causa que eu arrisco dizer que atrás um pouquinho da suspensão em direção, a aerodinâmica tem sim grande importância, assim, grande destaque, por causa que é o que diferencia de um carro comum, sabe? É a aerodinâmica mais agressiva, assim, sabe? Então, a asa móvel em si é porque em grandes retas, a vantagem de você estar andando próximo ao carro é você, tipo, seguir o carro de forma tão próxima que o carro da frente está funcionando como uma grande carenagem, sabe? Tá tirando você daquele campo de ar. Aí você só vai no vácuo dele, sabe? Por isso que tem essa expressão. Quando você usa a asa móvel, você faz com que a asa traseira, basicamente, é uma parede, né? Então, por que que ela força os pneus traseiros para trás? Por causa que, pensa, o ar batendo aqui na parede, faz com que os pneus ficam no chão. Na reta, você não quer ficar com os pneus no chão, você quer decolar. Então, você abre a asa traseira, fazendo com que o fluxo de ar passe ligeiro, voado por debaixo dela, aumenta a pressão em cima, fazendo com que o carro não voe, com que o carro não voe de fato. E na curva, principalmente nas de baixa velocidade, você fecha a asa de novo para, né, ficar mais próximo do chão. Então, a asa móvel, na Fórmula 1, né, funciona dessa forma. Na Fórmula SAI tem grandes investimentos também, porque, tipo, um carro aerodinamicamente bem projetado e bem fabricado funciona bastante, sabe? Então, na Fórmula SAI, a gente tem desenvolvido também asa dianteira também móvel, sabe? Para fazer a curva o mais pregado no chão possível. E existem pontos da pista que é recomendado, não sei se é tipo uma regra, a que você pode, que você não pode, ou se é uma recomendação, que você deve, que você não deve. Como que funciona essa questão? Vai um pouco nessa questão das curvas e das retas? Vai um pouco. Na Fórmula 1, tem um regulamento que rege quando que você pode abrir a asa ou quando que não. Você tem que estar a 1 segundo do carro que está na sua frente, e por causa que senão você não vai aproveitar, ou vai aproveitar demais, e aí eles já não querem que você aproveite mais. Então tem o ponto, mas o ponto é referente ao carro da frente, sabe? E nas retas também. Mas a região assim que você pode usar não é tão fixa se você for pensar no traçado. É mais
mais volátil se você for pensar no carro que vem à frente. Então, eu tenho planejado a asa dianteira e a asa traseira desde a minha época de gerência, sabe? Mas meu gerente, como assim, sabe falar mais o que que a gente tem planejado, assim, sabe? O grande futuro aí, já que tá nas mãos dele agora. Vou até passar a palavra com você. Os nossos planos futuros para aerodinâmica é projetar e fabricar todos esses componentes que a gente falou para vocês aqui. Obviamente que não depende muito da gente, porque se dependesse, a gente já tinha fabricado todos eles, já estava no carro atual, mas vai muito da equipe também, da disponibilidade de dinheiro, de tempo, de fabricação também. E também, muitas desses dispositivos, como dito mesmo, eles entram em conjunto com as outras áreas. Então, não cabe só a disponibilidade da nossa área de fabricação, por exemplo, o SidePod tem toda essa conexão com o powertrain. Inclusive, a gente até teve uma reunião com eles, só que foi discutido nessa reunião que o projeto não era viável para agora. Então, a disponibilidade de fabricação de todas essas peças e os planos futuros para a aerodinâmica é ter todas essas peças. Então, a gente vai contar com mais tempo, mais dinheiro também e mais membros também para ajudar a gente nessa fabricação. A Fórmula SAI tem um regulamento que deve ser seguido fielmente em todas as ocasiões, todas as áreas, e o nosso projeto ele é baseado 100% nesse regulamento. E o regulamento para a área da aerodinâmica, ele não digamos que é complexo, mas ele é muito detalhado. Por exemplo, ele funciona muito bem com limites. Eu não posso construir um dispositivo que seja uma asa dianteira. Não posso construir essa asa dianteira a X milímetros à frente da roda dianteira. Não posso construir uma asa traseira a tantos milímetros atrás da roda traseira. E também tem todas as questões das laterais do carro, que os nossos dispositivos não podem ultrapassar as bordas laterais, as bordas de fora, né, as bordas externas dos próprios pneus. Então, assim, é todo baseado em questão de limites e o regulamento deve ser seguido 100% fielmente, como eu disse antes. Então, os nossos dispositivos são baseados a partir disso. E não pode roubar também, né? Umas partes do regulamento que eles mais focam é que a gente não pode construir nenhum dispositivo que tire ou coloque ar sobre o carro, sabe? Na parte de baixo do carro. Que a gente não pode simular através de ventoinhas o efeito solo, sabe? Então, a gente tem que construir um componente que conduza o fluido, sabe? Então, é isso. Mas a aerodinâmica, que nem como assim diz, é uma das áreas mais empíricas, sabe? Então, tipo, testando, vendo e sentindo, sabe? Por causa que, tipo, qualquer coisa que a gente faça que fira as regras, a gente ganha bandeira preta, né? Então, a gente é desclassificado e tudo mais. Então, basicamente é isso, sabe? A aerodinâmica é uma área muito da natureza. Então, a gente pode, tipo, viajar, sabe, na maionese. É bem testando, vendo e se lascando. Interessante esse que vocês comentaram com relação às regras, né, da Fórmula SAI, com certeza devem ser seguidas, né? Porque assim, eu acredito que as regras são um bom funcionamento, né? É o princípio do bom funcionamento de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. E para a gente finalizar aqui, eu tive acho que duas dúvidas assim, nessas explicações aqui de vocês. A primeira, com relação a essas regras, como a Marcinho falou, que estabelece muito máximo. Mas, tipo assim, existe algum tipo de regulamento que estabelece, por exemplo, um mínimo? Eu acho que, não sei se aplica muito à área de vocês, sabe? Mas, tipo assim, a gente tem área que tem regulamento que fala, um ângulo de negócio mínimo de tal, sabe? Tem alguma coisa assim nesse sentido? Bom, Guilhermão, eu acho que mínimo na aerodinâmica não existe. Eu acho que vai mais da nossa imaginação mesmo, sabe? De criar um difusor, por exemplo,
que se você pensar que se ele for menor, por algum motivo, ele vai gerar um melhor coeficiente aerodinâmico para você, você vai lá, projeta, faz testes. Então, assim, o mínimo não existe, até porque, por exemplo, a gente pode construir o carro inteiro, montar o carro inteiro, sem os dispositivos aerodinâmicos. Então, o mínimo não existe. A gente tem que focar mais no máximo mesmo e vai, como eu disse também, da imaginação da gente. Sobre essa questão do mínimo do máximo, então você diria assim que vocês têm um pouco mais de liberdade assim para poder trabalhar nessa questão da área? Temos sim, Guilhermão, por causa que, tipo, no quesito liberdade, é porque, como assim disse, não precisa ter componentes aerodinâmicos, mas um carro sem componente aerodinâmico não ganha campeonato, sabe? Então a gente está bem livre para poder brincar de tipo, o que que o primeiro está fazendo que a gente tem que fazer para chegar antes dele, sabe? Então o nosso máximo é tipo, como que a gente pode ganhar sem ferir as regras, mesmo que as regras sejam um pouco chatas de seguir. Repetindo, nosso carro não atinge carro de Fórmula SAI, por ser um carro desenvolvido por estudantes de engenharia, não atinge grandes velocidades. O efeito solo se dá mais com grandes velocidades. Tudo relacionado à aerodinâmica é potencializado se você estiver em altas velocidades. Porém, o efeito solo que a gente estuda é basicamente para aumentar o contato no chão, sabe? Aumentar a dirigibilidade, assim, todos os componentes aerodinâmicos que a gente desenvolve. O como assim, aliás, é meio suspeito para falar, por causa que, tipo, os componentes estudados sobre, que a gente estuda atualmente na equipe, são a carenagem e o difusor, que a gente mais desenvolve, são exatamente para aumentar esse efeito solo, sabe? A suspensão e direção também está intimamente ligado com a aerodinâmica, a gente tem que ficar conversando direto, por causa que a angulação do carro também afeta bastante, mas basicamente o componente que está responsável ali por efeito solo do nosso carro é o difusor, que a gente está implementando agora nesse ano. Foi a primeira vez que a gente construiu e fabricou um difusor, e a gente até sabe como otimizar e melhorar, que a gente vai ter aplicar aí nesse ano, a gente espera. É um plano para o futuro também. Mas basicamente é isso. O efeito solo que a gente desenvolve é manter o máximo de ar sob o carro, abaixo do carro, sabe? Por causa que aí aumenta a pressão, e aumentando a pressão não é o contrário, sabe? O que todo mundo poderia imaginar é que o carro vai ir para cima. Não, não, é justamente o contrário, o carro vai ficar colado ao chão, sabe? E é importante ressaltar essa parte que a gente fala de ficar mais tempo grudado no chão, porque literalmente as nossas asas, os nossos componentes são construídos de uma maneira que vai fazer com que esse escoamento mantenha o carro no chão. Porque se fossem construídas no seu inverso, a gente constrói as nossas asas, por exemplo, com uma geometria para cima. Se a gente construísse uma asa com uma geometria virada para baixo, o carro literalmente poderia voar. Então, tipo, vale ressaltar aqui, quando a gente fala manter mais tempo no chão, é literalmente para manter ele no chão mesmo. Cara, era isso que eu ia perguntar, sabe? Eu não sei nada disso. Mas é possível fazer o carro voar mesmo que às vezes sem volta segura para baixo? Aconteceu já, 24 horas de Le Mans pelo menos um carro voa. O Mark Webber já voou já com o carro dele. Mas tipo assim, a altura que eles chegam é muita? Ah, é muito para machucar, né? Tipo, por causa que tá muito veloz, sabe? Então, tipo, eu não sei medidas exatas, mas assim, no livro que a gente tava falando, do Macbeth, tem mais do Weber planando, assim, sabe? Por causa que os carros, principalmente os de 24 horas de Le Mans, tipo, componentes aerodinâmicos, de um carro normal, né, que não é um carro de Fórmula, são os que os componentes aerodinâmicos são mais agressivos, assim. Então, dependendo do jeito que você projeta, dependendo do jeito que você simula, o carro pega voo mesmo, ainda mais 300 km por hora, né? Então, é perigoso para a saúde emocional dos engenheiros e física dos pilotos. Sem dúvidas. E, tipo assim, vocês tinham falado que um dos principais objetivos da aerodinâmica é fazer o carro ficar mais rápido,
Só que aí, então, né, nesse contexto, a gente pode englobar que entra um pouco disso, de fazer o carro ficar no chão mesmo com velocidades tão altas. Então, Guilhermão, esse é um assunto muito delicado, principalmente para carros de alto desempenho, porque quanto maior a velocidade do veículo, mais difícil se torna de deixar ele acoplado ao chão. E isso, até o Hugo mesmo falou, acontece com os carros de eles voarem, mas não que eles vão realmente voar, mas sim, torna mais difícil com a maior velocidade. Esse problema não é muito recorrente para a gente, porque o nosso motor, por se tratar também de uma competição voltada para estudantes, ele é um pouco reduzido da sua força principal, né, da sua força original. Então, acaba que a gente não atinge muitas velocidades muito altas. Então, a gente não chega a ter que lidar diretamente com esse tipo de problema. Mas, sim, a alta velocidade torna isso ainda mais difícil, que é um trabalho bem que os projetistas dos carros de alto desempenho têm que se importar ali. Complementar esse aí de voar, que tipo, até no joguinho de videogame, a gente coloca spoiler, que quando é só um elemento na asa traseira chama spoiler. Quando a gente coloca spoiler, é tipo o carro não voar, tá ligado? É porque o seu carro tá tão rápido que você precisa de uma asa traseira para prender o pneu de tração. Normalmente os carros são de tração traseira, né? No chão. Então, basicamente é isso. É isso, pessoal. Acho que sobre aerodinâmica é isso. A gente agradece vocês terem assistido a gente até aqui para poder aprender mais sobre o que essa área faz dentro da UFO Racing. Eu agradeço muito pelo seu tempo. Agradeço mais ao Hugo, também o Gustavo Comassi, mais conhecido como Comassinho aí, né? Eu agradeço muito pela ajuda de vocês, pela cooperação de vocês. Sem vocês, isso não seria possível. Eu que agradeço, Guilhermão. Projeto muito massa aí de você, da Laura, pessoal do marketing. E tá ficando incrível os vídeos, eu tenho certeza. Ainda não vi todos, mas eu com certeza vou ver. E tá ficando incrível mesmo, projeto muito, muito massa mesmo. Muito obrigado por ter chamado a gente. E é isso. Não, quando vocês virar membro, eu pago o litrão de vocês, pode crer. É isso, gente. Até a próxima.